Aleluia! Nós estamos muito felizes com a escolha da Luísa e do Jean. É um modelo de celebração que é muito agradável, maravilhoso, e nós gostamos disso, né? Muito bom, gostamos das coisas simples. Tudo que o Senhor faz é simples, né? E nós gostamos dessa pureza e dessa simplicidade. Também, né, por causa disso, o Senhor conhecendo o coração dos irmãos, este semestre, para as reuniões de sábado, foram preparados 24 temas. E o tema de hoje é o casamento na vida da igreja. Então, Luísa escolheu, mas o Jean escolheram fazer da reunião de hoje uma reunião especial. E o Senhor escolheu fazer para eles a reunião de palavra ministerial, uma reunião especial. Então, a forma que nós vamos desenvolver o tema de hoje é o tema da semana do alimento diário, a 5ª semana deste volume, e vamos fazer uma pequena revisão da semana passada, que foi a 4ª semana, ok? Nós estamos desfrutando da epístola de Paulo, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, esse semestre. E dentro dessa epístola, muitos temas nos são apresentados. E na semana passada, o título da mensagem foi: Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Isso está baseado em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Então, 1 Coríntios 6, 17... Vamos ficar de pé e vamos falar este versículo? 1 Coríntios 6, 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Vamos falar de novo? Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Amém. Então esse podemos assentar. Esse foi o encargo da semana passada. E esse encargo, ele pode ser dividido em duas, o encargo desse versículo, podemos resumi-lo em 2 pontos principais. O primeiro dele é unir-se ao Senhor. O que é unir-se ao Senhor? Então, Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículos 12 e 13, fala o seguinte: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, o primeiro aspecto que nós queremos ressaltar do unir-se ao Senhor, a nossa união com o Senhor é uma união orgânica, como de pai para filho, onde o pai transmite os pais transmitem para o filho o seu DNA, aquilo que ele é, a sua formação, as suas características. Então, quando você olha para um filho e fala, é a cara da mãe, ou é a cara do pai. Essa semelhança, ela é transmitida por meio do gerar. Então, a nossa expectativa é que Deus olhe para você e fale, é a minha cara, é a cara do Pai. Eu não sei qual que é a sua experiência, mas esse versículo, as pessoas no mundo usam muito a expressão de veio para choque de caminhão, né? Eu não sou dono do mundo, mas sou filho dele. Se por um acaso ele está se referindo ao dono do mundo é Deus, ele está, de acordo com esse versículo, não é correta essa frase. Por quê? Porque ele fala o seguinte: filho de Deus não é aquele que nasceu, que nasceu ser humano. É aquele ser humano que escolheu nascer de Deus. O nascimento dos nossos pais nos concede uma vida humana, mas ele não nos faz filhos de Deus. No máximo, eu sou, com o meu nascimento humano, filho do meu pai e da minha mãe. Mas um dia, eu tinha 13 anos de idade, eu fiz uma escolha. De acordo com esse versículo 12, eu criei no Senhor Jesus e o recebi como meu Senhor, como meu Salvador.
E de acordo com esse versículo, o resultado disso é que eu nasci de novo, tive um novo nascimento, um nascimento de Deus. E o versículo 13 fala que esse nascimento não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse versículo, ele se refere à experiência de Abraão. Abraão, ele, na história dele, tinham possíveis descendentes de acordo com o conceito dele e um descendente de acordo com o conceito de Deus. Então, quando ele diz aqui, os quais não nasceram do sangue, Abraão tinha certeza que o descendente dele seria seu sobrinho, chamado Ló. Era uma relação de sangue com ele, falou assim, esse vai ser meu descendente. E Deus fala, não é Ló. Isso mostra para nós que o nosso nascimento, a nossa relação de sangue, no máximo nos dá um grau de parentesco, mas jamais a filiação da parte de Deus. Também, esse versículo prossegue e fala, nem da vontade da carne. Houve um momento que Abraão e Sara decidiram por conta própria gerar um filho que não era a vontade de Deus. Ele fala, olha, a escolha de vocês não é a minha escolha, a escolha de Deus é completamente diferente. E também, ele fala, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Quando ele se refere à vontade do homem, é porque Abraão, depois que Ló se foi, ele falou, agora eu tenho certeza, é o Eliezer, ele nasceu na minha casa, criei desde criança, é filho de um servo meu, mas é como se fosse um filho meu, ele vai ser meu herdeiro. Abraão considerava que Eliezer receberia a primogenitura por causa de uma escolha dele. Mas esse versículo conclui falando, não é da vontade do sangue, não é Ló, não da vontade da carne, não é Ismael, nem da vontade do homem, não é Eliezer, mas da vontade de Deus. A vontade de Deus, ela parte do coração de Deus e da ação de Deus. A nossa experiência de salvação, primeiro, a ação começa dentro do nosso coração, com o Espírito de Deus começando a chacoalhar no nosso interior. E aí algo misterioso acontece dentro de nós, que a Bíblia chama de crer. Você crê que na obra redentora de Cristo, você é iluminado de que, mesmo tendo uma excelente humanidade, ainda é um pecador, e que esses pecados, eles te separam de Deus, e a única maneira de reatar a mim e a você com Deus, é por meio da obra redentora de Cristo, e o preço que Ele pagou na cruz para isso. Então, a obra de redenção, ela começa com essa experiência do crer. Você cair em si, uau, é isso mesmo. Quando você crê no seu coração, imediatamente você a sua boca tem um desejo de confessar Jesus como Senhor. Então, essa relação ela é semelhante a essa relação de pai e filho, ser nascido de Deus, como o Evangelho de João coloca para nós. Também, ela não é só uma relação subjetiva. João, no capítulo 22, versículo 2, fala o seguinte, João 20, 22. João capítulo 20, versículo 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. Então, quando isso acontece no meu interior, essa movimentação, essa exposição, e você crê, imediatamente sua boca confessa Jesus como Senhor, o que é que acontece? O Senhor sopra o seu Espírito para dentro de você. O Espírito Santo é soprado para dentro de você. Parênteses. Todos os seres humanos, nós não sabemos em qual momento do processo de gestação,
Se é no primeiro minuto, se é no primeiro segundo, se é depois de 3 meses, depois de não sabemos quando. Deus coloca dentro do ser humano, e todos nós já nascemos com esse elemento divino. Você tem um corpo físico, você tem uma alma, que é o seu corpo imaterial, que é composto da sua mente, suas emoções, suas vontades, e ainda possui um elemento divino dentro de você, que é o seu espírito humano. Mas o seu espírito humano foi preparado, foi criado para em algum momento da sua existência você receber esse sopro de Deus para dentro de você. Então a nossa experiência de unirmos a Cristo, ela não é só uma questão subjetiva de algo que eu criei e algo que aconteceu a partir apenas de mim. Algo de Deus entra para dentro de nós. Por isso que essa primeira parte do versículo que nós começamos a reunião lendo, fala, aquele que se une ao Senhor. Primeiro, algo acontece no seu interior e você escancara a porta do seu coração, e aí o Senhor faz assim, ó, sopra para dentro de você o Espírito Santo. Espírito, em grego, é a mesma palavra de sopro, a mesma palavra de ar. E em português todos nós conhecemos algo que veio dessa palavra, é o pneu do seu carro. Pneu vem de pneumático, que vem de pneuma, que vem de ar. Que tem, quando você tem um problema no seu pulmão, que é onde responsável pelo ar, você tem uma pneumonia. Então o pneuma é o seu pulmão, está relacionado com o ar, está relacionado com o Espírito. Por isso que o Senhor Jesus soprou. Ele soprou o ar santo, o Espírito Santo para dentro dos discípulos. Quando isso aconteceu? Quando eles creram. E todo aquele que crê no Senhor Jesus, imediatamente nasceu de novo, começa uma nova vida. Então, a primeira parte do versículo está relacionada ao unir-se ao Senhor, e a segunda parte do versículo está relacionada a tornar-se um espírito com Ele. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, fala o seguinte: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então ele fala o seguinte: você tem um espírito humano, Deus é Espírito, e Ele quer que essa conexão gere uma adoração. O espírito humano mesclado com o Espírito de Deus produza alguém que adore a Deus. Esses são os filhos de Deus. E os filhos de Deus também mantêm uma conexão entre si. Isto é a vida da igreja. 1 Timóteo 2, 22. 2 Timóteo 2, 22. Fala o seguinte: foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé e o amor, com os que de coração puro invocam o Senhor. Então, aquele que creu no Senhor, agora faz parte de uma família, e a coisa mais gostosa que tem é estar junto com essa família. Por isso que nós gostamos tanto de estar reunidos, e é por isso que a Luísa e o Jean convidaram todos nós para estarmos na reunião da igreja junto com a família de Deus. Eu não sei qual que é a sua experiência com Deus, mas eu gostaria que você fechasse os seus olhos e orasse comigo assim: Senhor Jesus, eu sou um pecador. Nesta noite, eu fui iluminado pelo Teu Espírito e eu preciso me unir a Ti. Eu abro o meu coração, sopra o Teu Espírito para dentro do meu espírito. Eu quero ser contado dentre os Seus filhos. Eu Te recebo como meu Salvador. Ó Senhor Jesus. Queria te contar uma coisa. Se você orou dessa forma, com o coração aberto, e ainda não tinha essa clareza se você é ou não nascido de novo, agora você é. E você faz parte da família de Deus. Continuando a nossa
essa foi uma revisão da mensagem da semana passada. Entrando na mensagem de hoje, né? Semana passada estava apoiada no capítulo 6 de 1 Coríntios, e essa semana nós estamos no capítulo 7 de 1 Coríntios. Esse capítulo 7, o tema dele nós já falamos, é o casamento na vida da igreja. Nós vimos que todos os itens abordados em 1 Coríntios, ele tem uma palavra de abertura, que é a solução para todos os problemas apontados nessa epístola de 1 Coríntios. E a solução para todos os problemas está no versículo 18, que fala o seguinte, 18, capítulo 1. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Quando nós vamos falar sobre casamento, é impossível falar sobre casamento na vida da igreja sem se falar sobre palavra da cruz. Mas é claro, nós precisamos de lembrar a todos o seguinte: cruz, neste versículo e nesse livro, definitivamente não se refere a pessoas. Não se refere especialmente, que a gente tem hábito de falar, um mau hábito de falar, quando as coisas não estão bem entre nós. Fulano, essa é a minha cruz. Fulana, essa é a minha cruz. Esquece isso. A cruz que é falada nesse versículo é a cruz de Cristo. E ela não é exterior a nós, ela é interior a nós. Isso significa o seguinte: tanto para nos relacionarmos como marido e mulher, quanto para nos relacionarmos como membros do corpo de Cristo, é necessário a cruz de Cristo. Sabe por quê? Cada um de nós tem um conjunto muito bem definido de opiniões, gosto, prazer, atitudes, conjunto de palavras, e a outra pessoa com a qual a gente relaciona, seja como cônjuge, seja como irmão ou irmã da igreja, tem um outro conjunto incompatível com o meu. Então, para que seja possível nós caminharmos juntos, servirmos ao Senhor juntos, cada um precisa de abrir mão de algo. Esse abrir mão de algo que eu gosto, que eu amo, que faz muito bem para mim, chama-se tomar a cruz. Foi isso que o Senhor Jesus fez. Na oração dele no Getsemane, ele falou para o Pai assim: Pai, eu não quero a cruz, essa não é a minha vontade, eu estou indo porque é a tua vontade. Tomar a cruz é abrir mão da minha vontade em função da vontade do Pai, em função da vontade de Deus. Tomar a cruz na nossa vida conjugal é por causa da vontade de Deus. Não é por causa da vontade do Jean. Não, tá bom, tudo bem, eu faço de conta que está tudo bem, vou fazer a sua vontade, viu, Jean? Luísa fala assim. Ou o Jean fala: não, Luísa, tudo bem, eu te amo muito, por causa do meu amor, você vai fazer a sua vontade. Isso não é tomar a cruz. Tomar a cruz é saber qual é a vontade de Deus e tomar a vontade de Deus no nosso viver conjugal e no nosso relacionamento entre irmãos. Esse é o fator que é a referência para todos os problemas descritos aqui e levados a Paulo por alguns irmãos e que foram tratados nessa epístola sobre o assunto viver conjugal ou sobre o casamento na vida da igreja. Então, nessa semana, um dos primeiros pontos que foram abordados, então hoje de manhã, no casamento no cartório, foram algumas pessoas de testemunhas do seu casamento. Qual que é a função da testemunha? Não é só assinar um papel. Ela é uma pessoa ou um conjunto de pessoas que está declarando algo. Olha, esse casal está se casando. E a hora que eles tiverem dificuldade, eles podem contar comigo. Eu não apenas estava lá para assinar um papel. Eu os considero muito e eu vou estar disponível para eles para o que precisar.
Não é assim que é uma testemunha? Por isso que a gente chama alguém que a gente ama, alguém que a gente confia e alguém que durante muitos anos esteve ao nosso lado e eu podia contar com ele. Pois essa semana no Alimento Diário fala de uma testemunha maravilhosa. Vamos abrir nossas Bíblias em Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, capítulo 2, versículo 14, a parte A. Malaquias 2, 14. Este versículo fala o seguinte: e perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Ok. Então, queria lembrar vocês, no dia que você se casou, hoje pela manhã, às 9h pouca da manhã, lá no cartório, né? Casamento da Luísa e do Jean, tinha as testemunhas que assinaram os papéis. Teve uma que a assinatura não apareceu lá, mas ele estava lá e vai continuar com vocês todos os dias do casamento. É o nosso amado Senhor. Então, ele também foi testemunha do seu casamento. E essa testemunha é alguém que não apenas estava lá, mas que vai permanecer com vocês todos os dias, trazendo à lembrança coisas importantes. Vamos ver um outro versículo que foi falado essa semana, Eclesiastes capítulo 4, versículo 2. Eclesiastes 4, 12. 4, 12. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Esse versículo ele é esquisito. Ele fala primeiro, se alguém quiser lutar contra um casal, os dois vão resistir. E depois fala de um cordão que não arrebenta fácil, que é um cordão dobrado 3 vezes. Por que 2 e depois 3? Porque a testemunha do seu casamento vai estar com vocês nos momentos de dificuldade, nos momentos de alegria, nos momentos de dúvidas, de questionamentos. O Senhor vai estar o tempo todo. Ele não é uma testemunha que assinou lá no cartório, volta para a casa dele e vai ficar esperando vocês ligarem para falar, estou precisando conversar com você, estamos passando uns perrengues aqui. O Senhor vai estar com vocês todos os dias. Por quê? Por causa do início da mensagem, que no dia que vocês creram no Senhor, eles entraram para dentro de vocês, e isso não separa nunca mais. Onde vocês estiverem, Ele vai estar. Por isso, que embora quem está vendo de fora, vê 2 lutando, mas quem está vendo por dentro, vê que são 3 lutando. O Senhor está com vocês em toda e qualquer situação. E uma das coisas que o Espírito do Senhor Ele nos faz é lembrar. Essa é a palavra-chave do Espírito para nós, é fazer lembrar. E eu queria destacar 2 coisas que Ele nos faz lembrar. Eu e Raquel já estamos com 33 anos de casados. E à medida que o tempo passa e a gente envelhece, a gente começa a esquecer muitas coisas. Chega uma hora que a gente fala assim, puxa, eu acho que eu errei, eu não devia ter casado com a Raquel. Aí o Espírito vem lembrar. Do dia do nosso casamento, todas as coisas que nos fizeram tomar aquela decisão. Lembrar de como vocês se conheceram, de ônibus, de lá para cá, daqui para lá, um olhar e tal, e depois aquilo vai crescendo e se torna algo tão marcante no interior de você, você fala, olha, não tem jeito, tem que casar e ficar junto o resto da vida. Esse foi o fator que motivou o casamento. E o Senhor vai fazer lembrar disso. Aí você fala, puxa, realmente não foi um erro. Deus estava conduzindo. Hoje vocês não têm dúvida quanto a isso. Mas daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, as dúvidas vão surgir. E o papel do Espírito Santo é fazer lembrar desses momentos. Também, Ele vai lembrar das palavras de compromisso e de juras de amor eterno que vocês fizeram um para o outro. Assim, puxa, realmente faz sentido. Por que isso tudo que o Espírito nos faz lembrar? Porque o casamento é algo eterno. O casamento na vida da igreja é algo que é para sempre.
até a volta do Senhor. Senhor Jesus. Esse capítulo 7, voltando, capítulo 7 de 1 Coríntios. 1 Coríntios 7, ele nos fala, no versículo 4, fala o seguinte: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Então, esse versículo fala o seguinte: olha, no casamento, a mulher manda no corpo do homem e o homem manda no corpo da mulher. Mas isso não pode ser visto assim de maneira isolada, porque no capítulo 6, ele já havia falado que nosso corpo pertence a Deus, porque Ele nos comprou. Olha aqui o final do capítulo 6. Porque foste comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, esse corpo, 2 jovens, corpo saudável, lindo, maravilhoso, atraente. O Senhor deu para um cuidar do outro, o outro cuidar do um. Mas Ele está falando o seguinte: olha, Luísa, eu estou te dando o Jean para você cuidar dele. Mas lembra, ele não é seu, ele é meu. E falou para o Jean a mesma coisa: olha, eu estou te dando a Luísa para você cuidar, mas ela não é sua, ela é de Deus. É um patrimônio divino que está sendo confiado a você para cuidar. Deixa eu te falar uma coisa: cuidar das minhas coisas não é fácil. Cuidar de uma coisa que alguém me pediu para cuidar, que vale muito para ele, né? Aí já me dá um volume de responsabilidade maior. Mas cuidar de algo que pertence a Deus e que Ele me entregou provisoriamente por alguns anos da minha existência para eu cuidar, traz um peso e uma responsabilidade ainda maior. O seu marido é patrimônio de Deus, a sua esposa é patrimônio de Deus e foi confiado a você para cuidar. Então, esse cuidado é uma responsabilidade que Deus confiou para cada um dos cônjuges. E se está sendo bem cuidado, você deve prestar contas a Deus. Se está sendo mal cuidado, eu queria dizer para você o seguinte: Deus vai puxar a sua orelha de alguma forma. Por que isso? Porque está administrando mal o patrimônio dele. Eu falo para o Jorge Monteiro: Jorge Monteiro, eu tenho aqui, olha, R$100, cuida dele para mim, porque eu lembro da minha infância, meu pai, ele tinha um comércio, e Deus, quando a gente mudou para Belo Horizonte, nossa vida era difícil, mais difícil um tanto, e meu pai comprou uma casa, deu um pouco de dinheiro que ele tinha, vendendo tudo do interior, e tinha que pagar prestações semestrais. E chegava final de semestre, tinha dia que não tinha dinheiro e tinha uma alta conta para pagar. Mas ele era uma pessoa temente ao Senhor e muitas vezes a experiência dele de oração foi algo assim muito marcante na nossa existência. E uma vez ele tinha no dia seguinte uma parcela dessa para pagar da casa. A noite anterior ele não tinha dinheiro, estava orando. E no comérciozinho dele chegou uma pessoa conhecida dele de longas datas, completamente bêbado, era um bêbado de longas datas, que eles eram muito amigos, né? Falou o seguinte: Sr. Ismael, eu recebi uma herança, e se eu levar esse dinheiro para casa, eu vou beber ele todo, guarda para mim. E aí, quando eu precisar, o senhor me entrega. Dito e feito, né? Ele pagou as contas no dia seguinte e tinha o desespero de ter reservado o dinheiro do moço para na hora que ele precisasse guardar. Então Deus providenciou naquele momento uma maneira dele pagar a conta, mas a responsabilidade de guardar e devolver, se possível com juros, era maior do que a dívida anterior, porque alguém confiou a ele. Dessa forma, a Luísa foi confiada a você, Jean. E o Jean foi confiado a você, Luísa. E cada um de nós, no nosso viver conjugal, fomos confiados um ao outro. Patrimônio de Deus. E Ele vem cobrar o cuidado com o patrimônio dele. Aleluia.
No versículo seguinte, o versículo 5, fala: não vos priveis um ao outro, salvo por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Eu queria falar, é um pano de fundo desse versículo, não um encargo central, que é a importância de nos dedicarmos juntos e separados, como pessoa e como casal, à oração e a uma vida espiritual. Temos o nosso viver humano, que é a ponto-chave desse versículo, né? Um cuidar do outro nas suas necessidades afetivas, na sua carência afetiva. Precisamos de cuidar muito bem disso no nosso viver conjugal. Nunca usar o nosso relacionamento físico e a nossa carência um do outro para punir um ao outro. A gente fala às vezes para casais que estão passando por dificuldade, é a seguinte situação: como é que está o viver íntimo de vocês? Tem tanto tempo que eu já até esqueci. Falei assim: olha, irmão, você não está punindo, não está, você está terceirizando. A gente não faz isso no casamento. Tem que ter cuidado. Um cuidar do outro, porque o outro é patrimônio divino. Ele não pode ter carência nesse aspecto. Assim como a gente cuida para que não tenha carência de alimentação, não pode surgir a carência de afetividade dentro do nosso relacionamento conjugal. E para isso, mesmo que a desculpa seja oração, Paulo fala: olha, ora rapidinho, consagra rapidinho e volta, porque isso não pode ficar por muito tempo dessa maneira, mesmo por uma boa desculpa. Continuando, no casamento, na vida da igreja, Deus nos deu um ao outro para servirmos aos irmãos na igreja. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor com que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Então, o nosso casamento, hoje, cada um já serve o Senhor de alguma forma. O casamento de vocês é para intensificar o serviço a Deus. E nós servimos a Deus não é algo apenas espiritual. Ele vem para o plano terreno e nós cuidamos de pessoas. Cuidar de pessoas é servir a Deus. Abrir a nossa casa para receber o grupo familiar é receber a Deus. Vamos ver o que está escrito em João capítulo 2, versículo 2. João 2:2 fala o seguinte: Jesus também foi convidado e os seus discípulos para o casamento. Então aqui está falando do casamento em Caná da Galileia. Eu queria reforçar para vocês o seguinte: todo mundo quer convidar Jesus para o casamento, não é? Mas as pessoas pensam duas vezes quando descobrem que junto com Jesus vem uma turma de mal educado. Todo mundo ali, olha, o Senhor era fino, João era grosso, Pedro era grosso, falava alto, comia de boca aberta. Imagina uma turma dessa na sua festa de casamento. Então, convidar Jesus, todo mundo quer. Mas lembre-se, junto com Jesus vem uma turma, às vezes não tão bem educada quanto você gostaria. Assim é o nosso grupo familiar. Mesmo que os irmãos não sejam tão educados quanto o Senhor Jesus, servir aos irmãos é servir a Jesus. Sempre que nós convidamos Jesus para o nosso casamento, vem uma turma junto. E essa turma, nós precisamos ter muita paciência, muita misericórdia e aplicar a primeira lição da semana, que é tomar a cruz. Aleluia! Outro ponto, no casamento da vida da igreja, Deus não nos deu a possibilidade do divórcio. Vamos voltar, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10. 1 Coríntios 7, 10. Vamos ler juntos? Ora, aos casados... Agora vamos equilibrar isso. Mateus 19, 6.
19:6. Vamos lá? De modo. 19:6. De modo que já não são mais dois. Não separe o homem. Então aqui, olha, que aqui o versículo falou da mulher não separar do marido, que ele está abordando as coisas no capítulo 7, ponto a ponto. Mas esse versículo fala que a decisão pode partir de qualquer um dos dois. Então é o seguinte, que na prática o Senhor está falando o seguinte, olha, se você crê que foi Deus que ajuntou vocês, pense 2 vezes ao tentar desfazer algo que Deus fez. Não é algo leve fazer isso. Então, eu desmanchar alguma coisa que o Braga fez já vai dar problema para mim? Imagina eu querer desmanchar algo que Deus fez. Pondere bem sobre isso. Por isso que esse versículo traz tanto peso para nós com relação ao casamento. É claro, irmãos, não estamos aqui para julgar esta ou aquela situação, mas o casamento é para isso. E até mesmo em situações que a Bíblia abre a janela, em casos de adultério, abre a janela para separação, o que nos é recomendado é o seguinte: se houver graça suficiente para perdoar, perdoe. Se houver graça suficiente para pedir perdão, peça. Se houver graça suficiente para começar tudo de novo, comece, porque foi Deus que fez. Até mesmo nas situações onde existe um respaldo legal para a separação, se houver graça, se eu tiver como buscar a graça diante do Senhor, ainda é melhor reconciliar e começar de novo. Porque foi Deus que fez. Não é bom ficar botando a mão e desmanchando aquilo que Deus fez. Último ponto que nós separamos para a nossa comunhão de hoje está no capítulo 13. O capítulo 13, a primeira parte dele, nós conhecemos bastante, fala muito sobre o amor. Versículo 8 começa com a frase que o amor jamais acaba, mas depois que Paulo termina de falar sobre o amor, não há nenhuma subdivisão, não é um novo capítulo. Ele fala o seguinte: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Queria lembrar para vocês o seguinte: o casamento é algo relacionado com o nosso amor um pelo outro. Deus coloca esse amor dele, que é o amor ágape, que está descrevendo aqui dentro de nós, que ele supera até o nosso amor, afetividade, irmandade, amizade, supera tudo. Mas ele faz um grande alerta aqui no final. Vida conjugal não é coisa para menino e nem para menina, é para homens e mulheres. E ele fala que cada um de nós chega para o casamento com uma carga de coisas de menino e de menina. Se a gente deixar isso naturalmente e esperar que essa infantilidade passe de nós, Paulo está falando em 1 Coríntios 13, não vai passar, você tem que desistir, quer passe, quer não. Ser homem e ser mulher e assumir responsabilidades não é uma questão de esperar que as coisas aconteçam, de esperar que as coisas mudem. Você toma a decisão e desiste das coisas de menino e de menina. Um jovem, hoje nós temos muitos jovens que amam games e cresceram habituados com aquilo e jogam até de madrugada. A vontade de julgar não vai passar com o casamento. E esse hábito vai estragar o casamento de vocês. Então, você não tem que esperar a vontade passar, tem que desistir das coisas de menino. Comunicação social. Deixar as conversas no WhatsApp. Estão lá, deitado na cama, sentado na cama, um jogando, o outro
trocando mensagem, lendo mensagem, vendo vídeo. A vontade disso não vai passar. Tem que desistir. É assim, olha, daqui para frente não tem mais. E pronto, e acabou. É assim que homem faz e mulher faz. As coisas de menino não vão passar espontaneamente. Sabe por quê? Elas são gostosas demais. Trazem lembranças maravilhosas para a gente. Direto, agora é mês de julho. Tem a época de soltar pipa. O que você vê de homem de barba na rua, não somente soltando pipa, mas correndo atrás de pipa que arrebentou, custa 10 centavos o negócio daquele. Para que correr, subir em muro, correr risco de quebrar a perna, machucar, para pegar uma pipa? O que é isso? Coisa de menino. Não vai passar, tem que desistir. Uma hora você fala, não quero mais, pronto, e acabou. Então Paulo fala que a nossa vida conjugal é uma questão de desistir das coisas de menino. A infância para a fase adulto não passa espontaneamente. Tem criança com 50 anos de idade, porque nunca falou, eu desisto. Se nós queremos ter uma vida conjugal madura, responsável, cada um assumindo o seu papel e cuidando com responsabilidade um do outro, as coisas de menino é necessário desistir delas. Meus amados, esses foram os pontos que eu separei da palavra dessa semana para a gente ter um pouco de comunhão. Vamos ficar de pé, vamos pedir para a Luísa e o Jean virem aqui à frente. Vamos levantar nossa mão, todos, e abençoá-los. Orem junto comigo. Senhor Jesus, nós te adoramos pelo casamento da Luísa e do Jean. Nós os abençoamos em nome de Jesus, como tua igreja, como teu corpo. Nós ministramos a bênção do Pai, do Filho e do Espírito sobre a vida deles. Nós os abençoamos como membros da família de Deus. Nós os recebemos como um novo casal para servir a Cristo e a igreja. Em nome de Jesus, abençoa, cuida, sustenta, em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe vocês. Amém.